Muito bem, vamos dar início ao nosso webinário Terapia Vibracional Quântica do Empírico ao Científico. Vamos começar agora. Esse webinário ele tem a duração de aproximadamente 35 a 40 minutos, a partir de agora. Então, a gente vai começar nesse instante. Eu sou Rafael Cunha, sou facilitador do webinário, sou graduado em bacharelado em Educação Física, sou pós-graduado também em Fisiologia aplicada às Ciências da Saúde, em Terapia Vibracional Quântica também, pela Faculdade dos Pinhais, e também sou pós-graduado em Naturopatia. Aqui eu coloquei uma frase bem interessante para descrever o assunto no geral, né? Então, eu coloquei lá uma frase do Max Planck: toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Essa é uma frase do Max Planck que depois a gente vai entender no decorrer do webinário, a gente vai entender um pouquinho melhor. Aqui mais uma. O quântico deriva-se da palavra quantum, latim, que refere-se à quantidade. Tudo aquilo que se pode somar ou do que se pode subtrair. O termo faz referência à menor quantidade de energia conhecida. Então, é mais uma frase que ao longo do webinário a gente vai entender um pouquinho melhor, né, esse conceito do somar, do subtrair, né, que refere-se a tudo aquilo que se pode somar ou subtrair. Bom, antes da gente entrar, né, dentro desse tema, é preciso que a gente tenha bem esclarecido, né, sobre a bioquímica e a biofísica, né, na área da saúde. Então, eu coloquei duas definições. A bioquímica é aquela ciência que estuda os processos químicos do corpo, né, dos organismos vivos, a nível celular, como os vírus, as proteínas, as enzimas, os lipídios, os ácidos nucleicos. É uma biologia molecular, né? Já a biofísica é a ciência que estuda os processos físicos do corpo, né? Os processos que são a níveis de energia, né? Que a gente pode dizer são os processos elétricos do corpo. Então, o nosso corpo ele não tem só processos bioquímicos, o nosso corpo também tem processos biofísicos. Isso é a biofísica, é o processo, né, que estuda os processos físicos no geral, né, gravitacionais, os magnetismos, o processo energético. Essa é a biofísica. Aí eu coloquei aqui a definição, que é a terapia vibracional, né? São os processos superiores à matéria. Por isso que estabelecem a condição ou estado é a função dos tecidos, inflamação, degeneração ou regeneração. Né? Uma frase do Carlos Rubbia, que foi um Nobel em Física de 84, né? Foi prêmio Nobel em Física em 1984. Antes de tudo, da gente entrar mesmo nesse assunto, né, mais energético, é bom a gente ter bem claro em mente, né, entender um pouquinho sobre a anatomia humana, né? Então, eu coloquei aqui de uma forma bem simplificada, né, uma descrição sobre a anatomia humana, né, que são os componentes do nosso corpo, né, os componentes físicos do nosso corpo. Tem os ossos, os músculos, as articulações, os órgãos, os sistemas, como está aí na ilustração, né? Isso faz parte da nossa anatomia humana. Todo mundo já conhece, né? E os processos bioquímicos em seus mecanismos orgânicos. Então, são todos os componentes, as estruturas do corpo e os processos bioquímicos que acontecem. Além da anatomia, né, dessa anatomia que a gente tem física mesmo, né, a gente tem uma anatomia energética no corpo, né? O que pouca gente sabe,
a gente tem também alguns componentes que vão além da matéria, né, que a gente chama de anatomia energética. Essa anatomia energética, ela é dividida em três partes, né, digamos assim, que a gente pode definir na aura, né, que é o biocampo energético dos corpos sutis. Então, a aura é o invólucro, né, que envolve o nosso corpo físico. Ela é constituída de um biocampo energético, que a gente pode chamar de como se fosse uma digital energética. Né? A aura, cada pessoa tem a sua aura como se fosse uma digital energética. As auras, elas são particulares das pessoas, é algo que só a pessoa tem, né? Como se fosse uma digital de cada pessoa. Né? Então, a aura é esse invólucro energético. Além da aura, a gente tem também os meridianos, que são os canais de energia, né, que são 12 meridianos no total e 360 pontos de energia. E também temos os chakras. Né? Os chakras são transformadores energéticos, são vórtices de energia que funcionam como transmutadores de energia, né, do meio mais externo para o meio interno, né, do nosso campo energético. A gente tem 7 principais chakras e tem outros milhares de chakras que são secundários e terciários. Bom, eu vou explanar um pouquinho agora sobre a visão do homem no Ocidente, né? Para Descartes, René Descartes, o homem ele é como se fosse uma biomáquina, né? Ele é uma máquina biológica que interage com o meio, né? Então, assim, se tratando da saúde, eu vou mais levar para esse lado da saúde, né? Tratando-se de saúde, é como se fosse uma máquina de carro com peças substituíveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem um órgão doente, eu posso substituir aquele órgão, né? Como se fosse um conceito de um carro mesmo, de uma máquina qualquer que você consegue substituir essas peças, né? Então a gente define bem como uma máquina biológica. Já a visão do homem no Oriente é diferente, né? Lá no Oriente eles consideram o homem como não só como uma máquina energética, mas também como uma máquina, desculpa, biológica, como também uma máquina energética, né? Como se fosse consideram que a pessoa tenha energia em volta desse físico, né, dessa matéria. Então, a gente não é apenas unicamente matéria, né? A gente também tem uma parte energética que é considerada como a saúde como um todo, né? Como o ser como um todo, né? E essa matéria energética, ela entra também nesse conceito da visão que eles têm do homem, né? No geral. Só um minutinho. Pronto. Aqui eu coloquei 2 definições, né, da diferença entre a medicina convencional e a medicina vibracional. Como o nosso tema são as terapias energéticas, né, terapia quântica vibracional, né, do empírico ao científico, então eu coloquei essa definição da medicina convencional e a medicina vibracional. A medicina convencional ela tem a base como a física de Newton, né, newtoniana. Então ela vê o corpo como uma biomáquina. Já a medicina vibracional, que é tida como base no Einstein, né, na física de Einstein, ela vê o corpo como um sistema dinâmico de energia, né? A medicina convencional vê o cérebro como um biocomputador consciente como subproduto da atividade elétrica do corpo. Já a medicina vibracional vê a mente o espírito como uma verdadeira fonte de consciência, né? Então, ela vai muito além desse biocomputador que a medicina newtoniana descreve. A medicina convencional acredita que as emoções influenciam as doenças por meio de ligações neurohormonais entre o cérebro e o corpo. Já a medicina vibracional afirma que as emoções e o espírito podem influenciar as doenças por meio de ligações energéticas, né, neurohormonais entre o corpo, mente e espírito.
O tratamento, né, da saúde, da medicina convencional, se baseia em medicamentos bioquímicos, né, para consertar esse biomecanismo do corpo, que é aquilo que eu falei antes, né, dessa máquina energética que a visão newtoniana tem. Já a medicina vibracional trata com diferentes formas de energia para equilibrar o complexo do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual. Então, a medicina vibracional já trata esse corpo com as terapias energéticas, né, com ferramentas energéticas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a inteligência do corpo, né? A gente tem, o nosso corpo ele é como se fosse uma farmácia biológica, né? Ele tem uma inteligência. Então, a gente tem essa farmácia vital, biológica, que a gente nasce com ela já, né? Então, passando para o próximo slide, que é bem interessante, o que a gente pode afirmar? Que essa máquina biológica, ela é nata, né? A gente nasce com ela, né? Desde quando a gente tem origem à vida, e essa máquina ela vai mudando, né? Então, assim, a gente nasce com todas as funções dela 100%, né? Ok. E conforme a gente vai passar a gente vai passando os anos de vida, né? Essas funções elas vão diminuindo por conta de coisas mesmo do nosso dia a dia, né? Então eu coloquei lá sobre as medicinas milenares. As medicinas milenares, que são? São medicinas ancestrais que tratam toda essa questão, né, dessa natureza nata que a gente tem, né? Então, antigamente, os nossos ancestrais, eles tratavam o corpo, não existia medicamento químico, né? Então, com o que se tratava o corpo? Com o que se curava as doenças? Era com os cristais, com o barro, com a argila, com as flores, com as plantas, né? Então, tudo isso era como se fosse a medicina, né, que curava com esses recursos da natureza, podia se equilibrar e curar o corpo, né? Por que eu coloquei isso aqui no webinário? Porque essa medicina energética que eu estou falando aqui, ela é uma medicina da mecânica quântica, né? Também, então fica fácil da gente associar. O mecanismo, né, de ação dessa medicina energética é quântico, né? Então a gente não tinha como não falar de toda essa questão energética, né, da medicina ancestral. Aí aqui eu coloquei um dos fundamentos de Hipócrates, né, o termo natura medicatrix, que é um termo que o Hipócrates criou, né, sobre as terapias naturais, né? Então, o que ele diz? Que a natureza se encarrega de estabelecer a saúde do doente e cabe ao médico tratar o paciente imitando a natureza, a fim de reconduzi-lo a um perfeito estado de equilíbrio. Aqui eu coloquei um livro muito interessante, né, que fala disso, fala desse biomecanismo que a gente tem nato, né, de autocura, que o Dr. Joe Dispenza fala bastante no livro, né? O livro Você é o Placebo, né? Então, o que ele diz? Que a inteligência que está nos dando a vida e que mantém o nosso coração batendo e a digestão dos alimentos funcionando e percorre todo o sistema nervoso autônomo é o melhor agente de cura do mundo. Tudo o que precisamos fazer é sair do caminho e deixá-lo trabalhar. Então, muitas vezes, por que as pessoas não se curam de doenças? Porque a gente impede que isso aconteça, a gente impede que essa natureza nata trabalhe, né? Por conta do quê? De coisas que a gente come, né? De intoxicação, da oxidação do organismo, né? Dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Tudo isso impede essa farmácia biológica de trabalhar, de fazer com que a gente se auto-regenere, se auto-recupere. Então, a gente sempre impede que isso aconteça, né? Então, coloquei esse livro que é bem interessante, quem puder adquirir, seria interessante poder acompanhar, né? Aqui eu coloquei exemplos de medicinas vibracionais, que são a medicina quântica, a medicina tradicional chinesa, a medicina homeopática, a medicina antroposófica, a medicina ayurveda e a medicina xamânica. Todas essas são exemplos de medicinas vibracionais, né? Todas têm esse mecanismo de ação como a vibração, né? A vibração é o principal mecanismo de ação.
que é podemos dizer, a mecânica quântica que entra em ação aí, né? Aqui são exemplos de terapias vibracionais, né? São terapêuticas que agem através da vibração. Então, a gente tem lá a terapia floral, o reiki, os indutores e moduladores quânticos, a cromoterapia, a cristaloterapia, a barra de axis, a imposição de mãos e a acupuntura. São todos exemplos de terapêuticas vibracionais, né? Que são terapias que agem a partir dessa mecânica quântica vibracional. Aqui eu coloquei a composição do indivíduo, né, para ficar mais fácil da gente entender. A organização dos seres vivos em termos de molécula e célula, né? Então a gente tem lá o átomo, né, que é a menor unidade da matéria. Com a junção de muitos átomos a gente tem moléculas. Depois a gente tem os organoides. Depois a gente tem as células, que se formam em tecidos, que se formam em órgãos, que se formam em sistemas e que formam um organismo vivo, né? Então, se a gente pegar uma pessoa e for dividindo essa pessoa, vai chegar uma hora que vai ter uma unidade muito pequena, que é o átomo, né? Que é uma partícula indivisível, uma partícula muito pequena. Aí eu coloquei aqui a definição, né? Vamos falar de átomo. O que é o átomo? O átomo é essa menor partícula indivisível, né, que contém os prótons, os elétrons e os nêutrons. Né? Os prótons são cargas elétricas positivas, os elétrons são cargas elétricas negativas, e os nêutrons não têm carga elétrica, né? Não tem massa, é como se fossem neutros. Né? Além dos prótons, elétrons e os nêutrons, a gente tem também subpartículas, né, que são os neutrinos, os prótons, os quarks, os gluons. Então, o átomo, ele é uma partícula muito pequena, né, a menor partícula, né, que a gente tem do corpo, da matéria. E o que a gente pode definir, né? Qual que é o pulo do gato que eu vou dar aqui agora para vocês entenderem melhor? O corpo humano, ele é, como eu falei, ele é formado por células, moléculas, órgãos, né, e os átomos. Os átomos, eles correspondem em 0,1% de matéria e 99,9% de energia. Né? Então, se a gente pegar um átomo, ele tem 0,1% de matéria e 99,9% de energia. Né? Aí você me pergunta, mas se a gente tem tantos átomos e tanta energia, né, a gente é composto de 99,9% de energia, né, no nosso corpo todo, por que a gente ao tocar uma pessoa, tocar uma matéria, né, a tocar qualquer objeto, por que a gente a nossa mão não vai além, né, não ultrapassa aquele objeto, né, como se fosse um espírito, digamos assim? Aí que tá. Por quê? Porque nós somos energia condensada, né? Então, quando você vai somando um átomo com outro, com outro, com outro, com outro, o que acontece? Essa energia, ela vai ficando densa, ela vai se somando e ela vai criando a matéria, né? O conceito que eu dou é mais ou menos assim. Imagine que um átomo é como se fosse o tamanho do Maracanã e o núcleo do átomo é como se fosse uma bola no meio do Maracanã. Né? É bem pequenininho, aquele pontinho lá no meio. Né? E nós temos milhões e trilhões de átomos no corpo. Né? Então, os átomos eles têm essa característica rápida, né? Como se fosse velocidade da luz, e ele vai se condensando até virar matéria. Então, por exemplo, faz de conta que eu sou um átomo. Se eu estou correndo numa pista sozinho, eu estou muito rápido. Né? Se eu pego uma pessoa, eu sou um átomo, eu pego uma pessoa para correr comigo de mão dada, que é um outro átomo também, são dois átomos, e vou correr junto com essa pessoa de mão dada, o que vai acontecer? Essa matéria ela vai desacelerar. Né? Então é como se fosse, se eu desse mão para muitas pessoas e corresse todo mundo de mão dada junto, o que aconteceria? Isso ia se desacelerar ainda mais. Isso ia se massificar, ia se tornar massa. Então é isso que é a matéria. A matéria é o quê? São muitos átomos de energia unidos e andando numa velocidade lenta. Então, por isso que a gente tem essa matéria colapsada, né? Com uma característica bem massa mesmo. Né? Então, a física de Planck ela estuda os átomos de uma forma subatômica, subpartícula. Né? Então, a gente vai estudar
os átomos, aquilo que tem dentro de um átomo, né, menor do que uma partícula, né? Então, os átomos, eles, como eu falei, são formados de 99,9% de energia e 0,1% de matéria. Isso quem descobriu foi o Max Planck. Falando de célula, a célula, né, que é uma unidade básica funcional, ela é também composta por átomos, né? Então, o que leva a crer? Que se a célula é composta por átomos, a célula tem muita energia também, né? E os tecidos assim por diante. Então, se tratando de célula, o que a gente tem? Né? A célula é como se fosse uma cidade, um emaranhado de coisas, né? Tem ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi. E o que acontece? Ela também se alimenta de energia. Então, na membrana da célula, a gente tem um receptor que capta energia e coloca para dentro da célula. A gente não tem só receptores de nutrientes, por exemplo. A gente tem receptores de energia, né? Isso quem descobriu foi o Bruce Lipton. Então, a gente tem lá, aqui até na figura, alguns desenhos desses receptores, né, que funcionam como nanoantenas, né? Essas nanoantenas, elas captam energia, a energia que o corpo percebe do meio e bota para dentro da célula, né, através dessas nanoantenas que são acopladas na membrana da célula, que são capazes de atrair, né, de ter essa permeabilidade seletiva. Ela coloca para dentro dela o que interessa e rechaça o que não precisa, o que não interessa que coloque para dentro, através dessas proteínas receptoras que eu já falei antes. A matriz extracelular, o que é? É o meio em que a célula vive, né? Então, o meio que a célula vive tem, pela visão clássica, né? Antigamente não, hoje em dia, a física de Newton fala o quê? Que somente, que a célula se comunica somente por unidades funcionais, vasos e nervos, né? Já pela visão quântica, a gente diz o quê? Que a célula ela vive num meio que a gente chama de matriz extracelular. Esse meio é como se fosse uma cidade também, né? É composto por células intersticiais, por nervos do cérebro espinhal, por proteoglucanos, estroma, proteínas, estruturas. Então, a célula ela não está só se conectando com outra célula através de vasos sanguíneos, e sim através de um meio, de um campo, né, onde tem muitas informações e muitas estruturas junto com ela, né? Então, eu coloquei aqui o livro do Bruce Lipton, né, que é a Biologia da Crença, que fala muito bem disso, né? Por que eu estou falando disso? Porque é interessante que a gente saiba que as células elas se comunicam com essa parte energética também, porque elas são formadas de energia também. Então, elas não precisam unicamente de matéria, de minerais, de vitaminas, de aminoácidos para se nutrirem. Elas também se alimentam de energia que são captadas por essas nanoantenas. Então, o Bruce Lipton defende que tudo tem uma assinatura energética no universo, né? Isso inclui você e eu, e é identificado por uma frequência mensurada em hertz. Hertz são o quê? Ondas por segundo. Então, todos nós temos essa oscilação de ondas por segundo, né? Que é medida por hertz, né? Então, aqui, eu coloquei a diferença entre frequência, vibração e energia. Então, a frequência é o que? É definida por uma parte quantitativa, né, de quantas ondas por segundo, por exemplo, vamos dizer, quantas ondas por segundo tem uma atividade elétrica do coração, né? Então, isso é uma forma quantitativa de se medir, essa frequência. A vibração é o que? É uma forma mais qualitativa, né? Eu coloco lá, se eu vibro alto, se uma pessoa ela vibra alto ou vibra baixo, né? Se ela vibra baixo, é porque ela vibra em poucas ondas por segundo. Se ela vibra alta, é porque ela vibra em muitas ondas por segundo. Então, coloquei aqui a definição, né, da vibração. E a energia é o que? É o contexto, né? É o contexto entre a frequência e a vibração. Energia é todo aquele campo, né, que está tudo acontecendo, a vibração, a frequência, toda essa contextualização se chama energia. As temperaturas também, no caso, né? O Dr. Fritz Popp, o que ele define? Que as células elas se comunicam por fótons de energia, por luzes, né? Por biofótons. Esses biofótons, eles são
você pode encontrar nessa matriz extracelular que eu expliquei antes, né? Então, as células, elas se comunicam entre elas por esses biofótons, que são irradiações de luzes, né? Que a gente chama de quantum de energia ou de biofótons. Ele denomina como sinais luminosos que fazem a linguagem celular, né? A comunicação das células entre si. Então, a informação, ela é capaz de fazer essa transferência de informação por ressonância, né? Como eu acabei de explicar agora. Então, essa informação a gente pode comparar com uma sintonia de rádio, por exemplo, né? Então, se eu colocar lá, vou colocar na rádio X. A rádio X, ela está na frequência de 91,1. A antena dessa rádio X, ela vibra na frequência de 91,1. Eu vou lá e sintonizo no meu rádio, 91,1. O que vai acontecer? Eu vou pegar a informação que está sendo transmitida através dessa antena, né? Vai ter uma ressonância, porque as duas estão colocadas no mesmo ponto de energia, né? Estão na mesma sintonia, que é 91,1. Então, tudo que for transmitido nessa antena 91,1, eu vou conseguir captar no meu rádio. Isso também acontece com o nosso corpo humano, né? Então, a gente também é como se fosse um rádio que está ao tempo todo captando frequências de fora e também emitindo frequências. As terapêuticas vibracionais, elas agem nesse campo eletromagnético, né? Elas emitem informações, seja pensamento, preces, meditações, seja ela interna ou externa, né? Então, como eu falei agora, como eu acabei de explicar, dessa questão mesmo da onda de rádio, né? Fazendo uma comparação como se fosse o corpo humano. Aí eu coloquei aqui, cuidado, as células têm ouvido. O que eu quis dizer, né? Que as nossas células, elas ouvem os nossos pensamentos. Então, tudo que a gente pensa, as nossas células, elas entendem através desse campo, dessa sintonia de rádio, podemos dizer assim. A membrana da célula, ela consegue fazer uma leitura por meio da vibração e biofótons do que a gente está pensando, né? É emitida uma onda sonora e se acopla na membrana da célula. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente pensa. Aí eu coloquei lá o livro do Dr. Amit Goswami, ele diz, né, os pensamentos negativos geram neurotoxinas chamadas de neuropeptídeos que se acoplam na membrana da célula. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com coisas que a gente sente, né, com coisas que a gente pensa também. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles influenciam a forma que a célula vai agir, né? Aí uma prova é o quê? São as doenças autoimunes, os cânceres, né? Então, você tem, são exemplos de que as células, elas captam, né, essa informação do nosso pensamento, codificam e ela tem uma ação com base daquela informação, né? Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado com coisas que a gente pensa que influem diretamente na nossa saúde. Aqui a gente tem uma escala, né, a escala de Wilkins, que é a escala em Hertz de algumas emoções. Então, se você vibra de 200 Hz para cima, para baixo, você tem emoções e frequências baixas, né? De emoções como raiva, desejo, medo, tristeza, apatia e culpa. Se você vibra de 200 Hz para cima, você já tem emoções saudáveis, né? Que são a disposição, a aceitação, a razão, o humor, a alegria, a gratidão, a iluminação. Então, por isso que é bom sempre vibrar alto, né, com emoções saudáveis, ter essas emoções, né, com a gente sempre, para as células captarem essas informações e sempre entenderem que você está alegre, está feliz, portanto, ela não tem essa informação em baixa frequência e, consequentemente, não adoece. O biocampo humano, que é a aura, né, que eu expliquei um pouquinho no começo, é um invólucro de energia que diz, né, a respeito da gente. Ele diz como a gente está naquele momento, o que as nossas células estão pensando, o que a gente está radiando de dentro para fora e de fora para dentro. Ali embaixo eu coloquei 3 figuras, né, que é uma menina com aquela imagem alaranjada, que ela é uma pessoa que está, por exemplo, com um sentimento de artístico, né, algo de arte, artisticidade, que chama. Então, ela irradia
um eletromagnetismo, um biocampo alaranjado. Já a do meio, ela está apaixonada. Então, ela irradia, né, por aquilo que eu expliquei dos biofótons, essa aura mais cor-de-rosa, mais avermelhada e mais azulada. Já a outra, a última, é resistência, né? Uma pessoa um pouquinho mais resistente a algumas coisas, digamos assim, mais cética. Então a gente já vê ali uma aura mais esverdeada, de um lado é azulada, de outro lado é avermelhada. Cada uma dessas cores, elas têm a ver com essa radiação dos biofótons que a gente explicou antes. A aura, ela tem o nosso biocampo, ele tem algumas falhas, né? Essas falhas, elas têm a ver com a gente do céu, por favor. Essa falta de energia de alguns órgãos e sistemas, né? Que eu coloquei aqui no desenho direito. Essa falta de energia não, deixa quieto, vai. Essa falta de energia, desculpa, ela cria essas radiações, né, que são como se fossem feixes livres em torno da aura, né, que são falhas na energia, são pontos que têm uma temperatura mais quente, né, que significa o quê? Que eu posso ter um órgão adoecido, né, uma parte do meu corpo adoecida. O Richard Geber, no livro Medicina Vibracional, ele fala bastante sobre isso, né? Sobre essa falta de energia, né, que a gente tem no biocampo, né, eletromagnético da gente, que todas as pessoas têm. Fala bastante sobre as terapêuticas vibracionais. É um livro muito interessante as pessoas comprarem, porque funciona como se fosse uma bíblia das terapias vibracionais, né? Então, quem trabalha com isso, quem gosta do assunto, é bacana adquirir esse livro e continuar os seus estudos, né? Aqui a gente tem as rotas de energia, né? Cada órgão ele tem uma vibração em frequências em hertz. Então cada órgão ele vibra numa certa determinada frequência em ondas por segundo. A poluição eletromagnética ela interfere, né, nessa vibração, assim como os alimentos também. Aquilo que a gente come também interfere nessa vibração. Os desequilíbrios bioquímicos do nosso corpo acontecem por conta dos desequilíbrios biofísicos, né? Então, quando a gente tem uma doença de um órgão, ela não acontece apenas e unicamente por um desequilíbrio químico, né, da célula, né? Ela acontece antes por conta de um desequilíbrio biofísico. Então, se você tem um desequilíbrio energético, biofísico, consequentemente eu vou ter um desequilíbrio bioquímico e uma doença instalada em si. As terapias energéticas são, de fato, pseudociências, né? A ciência em si, né, a ciência clássica, classifica as terapias energéticas como pseudociências, né? Por quê? Porque elas não são tão mensuráveis ainda, né? A gente não tem nada que mensure as terapias energéticas em quantidade, né? Então, por isso que ainda elas são consideradas pseudociências. Aí, aqui a pseudociência que eu falei. Aqui a gente tem exemplo de algumas terapias, né? Que são as essências vibracionais florais, a homeopatia, todas agem no mecanismo energético, a cromoterapia que age por fótons de luz, os indutores e moduladores quânticos, os aparelhos de biorressonância, que são aparelhos que transmitem esse raio de energia, né, que transmitem essa frequência com base com essa propriedade de curar a nossa saúde, de melhorar, de nos equilibrar também. Aí eu coloquei uma frase: todo o energético não deve ser coisa. Trabalhar o energético, o campo energético, não deve ser coisa apenas de terapeutas, e sim de médicos também, né? Então, a gente tem que ter em mente que as terapias vibracionais devem ser algo que não deve ser trabalhado apenas por terapeutas holísticos, por médicos, e sim também por terapeutas energéticos, e sim também por médicos, né, e outros profissionais da saúde. É algo que todos os profissionais da saúde devem trabalhar, né, devem abordar esse campo energético, porque eles têm grande importância na nossa saúde como um todo, né? Então, fica aqui o recado, né? Foi uma videoaula bem rápida, eu tentei explanar um pouquinho sobre cada uma das coisas importantes que envolvem, né, a mecânica quântica,
Espero que todo mundo tenha conseguido absorver da melhor forma. E obrigado pela presença de todos como ouvintes. Boa tarde.